Galera, nada que não esteja ruim que não possa piorar. Essa é uma lei que rege o nosso mundo e que o Vasco segue ao pé da letra. Nada que não esteja ruim que não possa piorar no Vasco. Hoje a torcida Força Jovem Vasco foi no CT, está cobrando jogadores, em especial o João Vitor, e o Diniz teve que intervir para tentar acalmar o ânimo, porque o pau quebrou muito sério. Mas antes de começar a entrar no assunto, sou o Joab do canal Vasco Nosso Papo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho. Ajude esse canal a crescer, gente. Alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu? Então, eu tô com as imagens aqui do BTB Esporte e a torcida Força Jovem Vasco foi lá cobrar os jogadores, em especial o João Vitor, um cara que erra muito, há muito tempo, fez uma cara aparentemente de deboche do desembarque após a surra, nem goleada, surra, porque goleada até foi, mas foi surra, foi humilhante, não foi pior, não voltou faltando ainda pedaço, por causa do Léo Jardim, porque senão seria 7, 8, 9 com facilidade terrível. E o cara ainda fez uma cara de aparentemente deboche, isso que talvez tenha sido o estopim maior para a galera tomar a decisão de ir lá hoje, ir lá cobrar eles, especialmente ele. Agora, gente, eu vou ser bem honesto. Entendo quem vai, entendo quem cobra, mas isso não vai mudar. São os mesmos jogadores, o mesmo João Vitor, o mesmo Ryan, o mesmo Léo Jardim, que estava da última vez que a torcida foi lá cobrar. A diferença é que hoje não tem o Michael, hoje não tem o Medel, mas o restante estão todos aí, gente. E os caras não vão aprender a jogar bola, os caras não vão conseguir jogar bola, por causa que a torcida está indo lá. Eu entendo. Eu não estou dizendo que não tem que ir. Eu só estou dizendo que isso não vai fazer porque não fez antes. O resultado de ontem foi o quê? Beleza, o Vasco não caiu, mas o Vasco não caiu quando? Na última rodada, gente, contra o Bragantino. Saindo atrás do placar, um desespero total. Todo mundo tá com o coração ruim até hoje, desde aquele último jogo. E não adiantou. A medida que a diretoria deveria ter feito, que o Pedrinho deveria ter feito, foi assim que assumiu, desse mal eu não morro mais. E todo mundo que participou daquele processo horroroso, que evitou a queda do jogo contra o Bragantino, assim que o Pedrinho assumiu, ele deveria ter tirado esses jogadores. Mas pelo contrário, ele sempre veio com o discurso que queria ajudar no futebol quando era 777. Para isso, as mesmas situações, a mesma situação de rebaixamento, a mesma possibilidade de jogadores não vir, jogadores ruins sendo contratados, fletando com rebaixamento já na primeira rodada do primeiro turno. Não mudou nada. Pedrinho, era para isso? Se era para isso, você só ia ajudar a acelerar o processo de ruindade do nosso futebol. Não condiz com o discurso que você falava. Você só tem uma missão, Pedrinho: vender o futebol. Se a sua missão, vender o futebol, passa por organizar as contas, que eu acredito que sim, que faça. Porém, se você precisar adiantar alguma cota de televisão dessa suposta liga, que adiante uns 100 milhões no mínimo e contrate jogador agora, para ontem. Porque tudo que vier ao contrário de nome de jogadores famosos é aposta. Se você está apostando em jogadores, possíveis jovens jogadores que jogam na seleção da Colômbia, da Itália, sabe lá Deus aonde, você está assumindo 100% o risco de rebaixamento. E você já tem uma participação direta no primeiro rebaixamento do Vasco. Pedrinho, eu entendo, eu acho, eu não te conheço, mas eu acho que pelo que falam, você é uma boa pessoa. E você tem uma boa intenção com o Vasco. Eu também tenho, mas eu não tenho capacidade de ser presidente. Talvez a sua capacidade de ser presidente foi até o momento de você tirar 777. Dali em diante, a sua capacidade ficou limitada, porque aí já entra a questão de dinheiro.
Talvez a sua capacidade de presidente foi até a ter aquela atitude. Dali para frente, já não cabe mais você. E o seu papel de tirar 777, parabéns, você fez bem feito. De agora em diante, passa para outro. Se o problema é pessoas que atrapalham a gestão, que o nome não aparece na mídia, dê os nomes. Para esses torcedores que estão aí no CT, cobrar aquelas pessoas lá que ficam por trás das câmeras, que a gente não sabe, porque é você que está levando a porrada. É os jogadores que estão levando a porrada agora. E eu repito, esses caras não vão jogar mais nem menos. Eu não acredito que vai meter 4 para levar para os pênaltis contra o Del Valle. Primeiro porque o Vasco não passa ileso nenhum jogo sem tomar gol. Muito raro. Já partindo desse princípio. Segundo, que as coisas mudam muito fácil para o torcedor do Vasco, para o Vasco, infelizmente, para o mal. Então, Pedrinho, a tua capacidade de gestão talvez foi até ali. Retirar 777. Dali em diante, é um vendedor. Não importa o preço. Se o cara tiver na conta bancária 1 bi e ele falar assim, eu compro por 100 milhões, mas eu monto futebol, venda. O processo que você quer seguir do Flamengo, de reestruturar a dívida, times medianos, foi bom para aquela época. Naquela época não existia um Bragantino com a Red Bull. Naquela época não existia um Bahia com o Grupo City. Naquela época não existia um Palmeiras com a Crevisa. Naquela época não existia um Fortaleza estruturado. Naquela época não existia um John Textor no Botafogo. Esquece, acabou. Não cola. Nesse molde hoje do futebol, não cola. A reestruturação financeira tem que vir com jogadores grandes, pesados, vender camisa, buscar títulos, igual o Botafogo fez. E quando você apostar, você vai ter direito a errar, porque você tem dinheiro para consertar. No seu caso, não, Pedrinho. Ou você pega um adiantamento de algum dinheiro, sabe lá Deus da onde. Sabe lá Deus da onde. Eu sei que provavelmente pessoas te abandonaram nesse processo de retomada do Vasco. Como você não quer citar o assunto com o cara da Crevisa, Lamarca, te entendo, Pedrinho. Só que dali em diante você tinha que ter tomado consciência que sem esse suporte, sem essas pessoas do dinheiro, daqui para frente eu não posso mais. E a gente vai acontecer o quê? Você vai trazer apostas, daqui no segundo turno vai acontecer a mesma coisa. Só que vai ser numa situação pior, com menos jogos, para se safar. O Vasco não consegue ganhar jogos improváveis como o Santos ganhou ontem do Flamengo. O Vasco não consegue resultados improváveis como o Mirassol empatando com o Palmeiras. Porque essas pessoas são limitadas. Você errou muito em contratação, Pedrinho. Isso mostra que a tua capacidade só foi até ali em tirar a 777. Porque você, como o cara que assina, não importa o que o Felipe fale. Se não convergir com o que eu quero, eu não assino. É simples assim, Pedrinho. Eu podia falar com ele, Felipe, eu te amo, mas esse jogador é ruim. Pra gente contratar, eu e você temos que achar valor nesse cara. Se só um achar, não tem contratação. É assim que funciona. Porque é você que responde. Ninguém vai falar que foi o Felipe que rebaixou o Vasco. Vai falar que foi você, Pedrinho. Então, Pedrinho, de hoje em diante, você não precisa ficar em 10 minutos falar na televisão que vai vender o futebol do Vasco, não. Mas seja mais claro, porque eu, particularmente, desde o início, pelas suas falas, você sempre se colocava na situação, eu quero montar um time que o Vasco seja campeão, a torcida tenha orgulho. Não me passa confiança que você quer vender o futebol. Ou chegue, pelo menos fale assim, ó, gente, assim que a dívida for centralizada na recuperação judicial, vou vender, ponto. Vou vender, ponto. Não fica colocando subjetividade, mas tem que aparecer um cara. Se aparece pro Santa Cruz, tem que aparecer pro Vasco. Sendo muito ou sendo pouco, tem que aparecer. Se aparece pro Curitiba, tem que aparecer pro Vasco. Que venda pelos mesmos 400 milhões que o Textor foi vendido, o Botafogo foi vendido, mas venda.
Olha o resultado do Botafogo. Olha onde a gente está. Olha onde a gente ficou. O Vasco só definha. A gente tem que ver uma narração bosta no SBT porque ninguém respeita o Vasco. Porque eu duvido se fosse Flamengo, Corinthians e Palmeiras, aquele cara ia ficar comentando o jogo do Vasco com uma narração horrível. Então, Pedrinho, que hoje você sente em algum lugar agora do CT e fala, para mim não dá mais. Eu conduzi bem até aqui. Daqui em diante, gente, esse investidor tem que aparecer, nem que você venda para um banco. E o primeiro acordo do banco seja, olha só, eu vou vender para vocês só tem que trazer 5 jogadores que façam esse time saltar de qualidade. Ponto. Dali para frente, venda para outro melhor. Mas no momento, se você não fizer, esse time cai. Mas do jeito que tá, infelizmente não dá. Então, espero que uma escalação no próximo jogo seja, para mim, Léo Jardim, vai ter que ser o Lucas Freitas, com Luiz Gustavo, Leandrinho, PH, Thiago Mendes e Titê. Nuno centralizado. DVD, jogue o quanto aguentar. E na ponta direita, coloque o Pumita, pelo menos ele corre. Pelo menos ele tem velocidade. Que também a gente não tem, porque o Garré não joga ali. O Adson, infelizmente, se machucou. O Lloyd não presta pra nada ali, infelizmente. Valeu, meu amigo. Forte abraço, tamo junto.